Nesta quarta-feira, nesse dia 2 de dezembro de 2020. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxo, aleijado, cego, mudo e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando, os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos. Encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nesse tempo de advento, nós estamos vendo como as leituras nos chamam a partilhar também daquilo que nós temos com os pobres. A meditação desta leitura vai nos dizer que Jesus foi lá no mar, nas margens do mar da Galileia. Foi subindo a montanha e ali sentou com os seus. E aquela grande multidão aproxima-se de Jesus. Aqueles homens que eram discriminados, né? Coxos, aleijados, cegos, mudos, aqueles que andavam com Jesus e quando viam diziam: Jesus, tem misericórdia de mim. Eles pediam a Jesus para ter misericórdia, né? Jesus pede, sente compaixão daquela multidão e pede para que eles fiquem aos seus pés, né? Colocar aquelas pessoas aos pés de Jesus e Jesus os cura. Jesus sente compaixão, Jesus cura e alimenta aquela multidão, porque Jesus não somente cura, mas Ele nos alimenta com o seu pão. E ali é um pão físico, é um pão para saciar a fome, uma fome daquela multidão. Jesus chama os discípulos, né? E diz: Eu tenho compaixão, tenho misericórdia deste povo, né? Porque eles faziam 3 dias que estavam com Jesus e não tinham nada para comer. Então Jesus se preocupa conosco. Jesus se preocupa com a nossa fome. Não somente a fome física, mas a fome da alma. Jesus alimenta, né? E diz: Eu não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Porque com uma pessoa com fome, como é que vai caminhar? Desmaia. Jesus fica preocupado. E os discípulos dizem: Mas onde vamos à procura de pão? Não é? Nós não temos pão suficiente para alimentar essa multidão. E Jesus diz: Quantos você tem? 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse e ali faz aquela multiplicação. Todos saem saciados.
E nós? Qual é a sede que você tem, meu irmão? O pão do céu está conosco. Alimenta a nossa vida todos os dias. Nesse tempo de advento, o Senhor vai dizendo: eu quero te dar de comer. Eu quero te dar de beber com o pão vivo do céu que sou eu. Eu quero te dar de beber com o meu sangue, sangue da vida nova. E nesse tempo de advento nós podemos dizer: vem, Senhor Jesus, alimenta a nossa alma. Podemos fazer o propósito de nos confessarmos e irmos para a fila da comunhão. É assim como diz São Bento: não há alegria maior do que entrar naquela fila e receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, é esse Deus conosco, Emmanuel, que faz a grande multiplicação. E o nosso coração só pode dizer: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Shalom.